Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o canal Encanador Chapado. E eu tô aqui pra vocês, pessoal, pra isso mesmo que vocês leram no título, pra falar por que eu acho que o PES 6 aqui, o Pro Evolution Soccer 6, ou o Win Eleven 10, eu acho que o Win Eleven 10 ou 11, esse eu não lembro direito, mas é um dos dois. E o que eu acho que esse é o melhor jogo de futebol já feito na história. Ele é melhor que o FIFA 17, ele é melhor que o FIFA 12, ele é melhor que o PES do Play 1, ele é melhor que o International Superstar Soccer, ele é melhor que todos os jogos de futebol já feitos. Eu tava jogando esse final de semana, eu joguei com um amigo meu, diversas partidas, a gente foi jogando de madrugada, aí bebendo e jogando. Cara, a gente se divertiu horrores e eu fui percebendo nessas partidas que a gente fez porque os motivos principais desse jogo ser fantástico, de ser o melhor já feito na história de todos os jogos de futebol. Mas que droga! Mas é isso aí, vamos conversar sobre isso enquanto a gente joga uma partida aqui nele mesmo, no PS6. Vamos fazer uma partida aqui com o Brasil Clássico contra a Argentina Clássica. Nosso time do Brasil Clássico: Tafarel, Luiz Pereira, Brito, Carlos Alberto, Everaldo, Dunga, Falcão, Zico, Pelé, Rivelino e Tostão no nosso ataque. Do outro lado lá tem a galera da Argentina também: Pompido, Ruggeri, o Brau, Cuciufo, Batista, Justi, Olarticochea, Burruchaga, Héctor Henrique, Maradona e o Valdano. Tá fazendo o Batistuta ali, mas com certeza eles vão substituir. Esse geralmente não é o time titular. Mas é isso aí, vamos lá, vamos pra essa partida e vamos conversar por que eu acho, vou te dar as razões pra esse ser o melhor jogo de futebol já feito. Tô nem aí. E tá aí, a gente começa aqui a partida já mostrando por que esse é o melhor jogo de futebol já feito. Eu estou jogando aqui com o Pelé Clássico aqui, com o Pelé sentado num Tiranossauro, num Velociraptor. Enquanto isso tá o Maradona marcando aqui o Everaldo montado num avestruz. Isso já mostra pra você por que esse jogo é o melhor jogo de todos os tempos de futebol. Por ele ser essa coisa da zoeira, ok, isso aqui, né, é uma parada mais, né, de zoeira, de tirar sarro das coisas e tal. Mas é muito legal também, é uma parada que nunca mais voltou, né, eu acho que o PES nenhum teve, depois que saiu do Play 2, não teve mais nenhum desse. E cara, é fenomenal, olha o jeito que o Velociraptor corre, é sensacional e é uma parada extremamente fácil. Que eles pegaram toda a animação que eles já tinham, botaram nesse bonequinho aqui que tem o Velociraptor e depois só precisavam botar as carinhas dos jogadores ali em cima do Velociraptor. Não tem muito o que pensar, é uma parada fácil. E olha lá, o Velociraptor com o avestruz com as asinhas defendendo a bola. Cara, espetacular isso. Mas vamos lá. Vamos mostrar as razões sérias, né? Não as razões zoeiras de porquê que esse é um dos melhores jogos de futebol já feito. Não um dos melhores, é o melhor jogo de futebol já feito, né? Vamos aqui, eu tenho que prestar atenção, que nesse jogo eu sou pior, porque faz tempo que eu não jogo. Mas eu tô com aquela gameplay que eu falei que eu fiz com meu amigo, eu dei uma pegada antiga nas mães. Vamos lá. Pra mim, a principal coisa é a seguinte, cara. Esse é o jogo mais responsivo de futebol que existe. Apesar do FIFA hoje em dia, se você for olhar, ele tem melhor mecânica de passe. A física do jogo é muito mais realista do que essa. Com certeza, né? Óbvio, os movimentos dos jogadores, as animações, isso é tudo meio óbvio, porque, tipo, a gente tem que também entender que esse jogo já saiu faz, sei lá, 11 anos que saiu esse jogo, faz bastante tempo. Olha aí, os Velociraptor, é muito engraçado isso, sensacional. Então, já faz 11 anos e é óbvio que a tecnologia já avançou bastante daquela época. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que esse jogo, cara, ele é muito mais completo em quesito de gameplay do que o próprio FIFA de hoje em dia. A gente não tem tanto drible, não tem tanta firula, não tem tanta coisa assim, mas eu acho esse um jogo muito melhor no quesito de... propriamente o gameplay dele, cara. A responsabilidade que esse jogo tem. Responsabilidade parece que é tipo a sua mãe tem sobre você. Não, eu tô falando de responsabilidade aqui, por exemplo, quando você executa um movimento nesse jogo, você executa ele e você sabe que ele vai ser executado por aquele jogador. É óbvio que a gente tem as limitações que os jogadores têm. Por exemplo, o Pelé vai driblar muito melhor do que o Dunga, por exemplo. O Pelé vai driblar muito melhor do que o Pompido, do que o Cuciufo quando você estiver com ele na bola. Isso você entende, e isso o jogo te dá a entender quando ele te mostra os atributos, ele te mostra certinho do que tem pra mostrar. Então, você mais ou menos tem que ter uma ideia sobre isso, igual em todos os jogos de futebol, né? Certeza que lá até no International Superstar Soccer, lá que tinha um Alejo, você sabia que o Alejo era melhor que os outros, e ele se movimentava melhor, ele corria mais. E esse tipo de coisa que você está acostumado e você tem que entender para jogar um jogo de futebol. E ó, o goleiro.
É muito sensacional isso, cara. É muito sensacional isso. Mas então, e esse cara, não importa, 11 anos aí de tecnologia. E eu sinceramente acho que eu não joguei muito o PES 2017, então eu não posso falar. Mas pelo pouco que eu joguei, eu não senti a mesma coisa que eu sinto nesse. Mas eu acho que os jogos de futebol eles estão indo por um caminho que eu, sei lá, não me atrai tanto. Eles estão indo muito pelo caminho de ser, eu não vou dizer nem fiel à realidade, porque não tem como ser fiel à realidade, é um jogo. A não ser que a gente consiga fazer uma realidade virtual. Acho que mesmo na realidade virtual, cara, é uma programação, então você tem que tentar... O que eu vejo, por exemplo, num simulador, tá? Vamos usar um exemplo aqui, que é o caminho que os jogos de futebol, principalmente o FIFA, tá tentando seguir, tá tentando ir nesse caminho do tal do simulador, que eles tanto falam, né? FIFA, Simulator, sei que lá. Eles tanto falam nisso, olha o Rivelino, quase. Eles tanto falam isso de simulador e tal. Mas, vamos lá, vamos comparar o FIFA, que na minha opinião não é um simulador, com um jogo que é um simulador de verdade, que é aquele Flight Simulator. Se vocês já jogaram, é um jogo de você simular que você está pilotando um avião, tá? Todo mundo sabe que também aquele jogo não é um simulador. Por que é chamado de simulador? Vamos lá. Por que é chamado de simulador? Porque ele tenta simular a realidade. Então o que tem naquele jogo Flight Simulator? Não acredito que eu tomei esse gol. Que falha, hein, Tafarel? Porra, Tafarel, tem que treinar melhor esse seu Velociraptor. E tava impedido, que maravilha. Mas vamos lá. O que tem naquele Flight Simulator que não tem na vida real? Eles tentam botar tudo, eles tentam botar influência do vento, eles tentam fazer o mais perfeito possível para que o seu avião seja o mais realista possível. Mas aí que tá o seguinte, por que eu acho que no Flight Simulator funciona ser um simulador, apesar de eu não gostar daquele jogo? Eu acho que, sei lá, é divertido pra quem quer ter essa experiência de simulação, mas é um jogo que, pra mim, eu prefiro mais. Se eu tô vindo jogar videogame é pra fazer uma parada que eu não consigo fazer na vida real. Então, se eu tiver que apertar, tipo, 1 bilhão de botão pra fazer o avião subir, que é como é na realidade, eu prefiro, sei lá, e tentar ter uma aula de avião, apesar de ser um bagulho caro. E tá lá, gol bosta nosso, mas tá valendo. E a comemoração presta atenção na comemoração. Mas, então, é isso que eu tô querendo que vocês entendam. Por que funciona no Flight Simulator e você simular um avião? Ou até mesmo que nem agora, né? O Detran aqui no Brasil exige que você faça aula em simulador para você poder tirar sua carteira de motorista. Por que isso funciona? Porque um carro, ele é uma parada que, apesar de ter, lá tem todas as suas partes, tem o motor, tudo isso, mas ele é uma máquina, ele é algo que já foi construído pelo ser humano, certo? Então você consegue ali reconstruir ele virtualmente, porque você já construiu. Alguém já fez o plano do carro, alguém já projetou, alguém já falou, ó, essa peça vai aqui, se acontecer isso e isso com essa peça, se acontecer isso e isso nesse movimento, nesse tipo de coisa. A gente já tem isso praticamente totalmente mapeado, cara. A gente já sabe mais ou menos como que o carro vai se comportar. E é isso que acaba acontecendo no simulador, né? Por exemplo, no simulador de carro, você vai lá, eu vou utilizar um Gol. Aí você bota lá Gol. Aí ele vai te dar todas as peças do Gol, o jeito que a marcha do Gol se comporta, o jeito que o brake, né? O freio do Gol se comporta. Então ele já tem tudo isso lá, mais ou menos pré-setado, porque é o que foi construído já por um ser humano. Mas quando a gente vê em jogos tipo o FIFA, tipo o PES, tipo o NBA, qualquer jogo de esporte ou qualquer jogo que simule uma pessoa, até próprios jogos de luta, jogo de tiro, quando você tenta simular demais a realidade, ele acaba fugindo um pouco realmente do... Por quê? Por que motivo que ele acaba fugindo? Você acaba entendendo mais ou menos, ele simula bem a física e tal, né? Que é como a bola cai e tal, isso até dá pra simular, dá pra gente tentar simular. Mas o que o FIFA e vários jogos de futebol estão tentando fazer, eles estão tentando simular comportamento. E isso é uma parada que é o que mais me irrita no FIFA ultimamente, é o que tem mais me irritado no FIFA, é tentar simular comportamento de jogador. Então, o que eu tô querendo dizer com comportamento por exemplo, esse tal negócio que eles botaram da identidade do jogador, né? O jogador... ele acaba quando ele vai mais para ataque do que para defesa, não sei o que lá, esse tipo de coisa que eles tentam simular, sabe? Por exemplo, lá tem aquele não sei, dedicação alta e baixo para ataque. Isso até que dá para fazer, mas quando você vai pensar na vida real, vamos pensar na vida real, um jogador profissional, digamos que eu tenha lá o Sérgio Ramos, vou usar o exemplo do Sérgio Ramos, puta zagueiro na vida real, ele sobe muito pro ataque?
até que sobe. Mas digamos que tenha lá um jogo muito importante, e é um jogo muito importante pro Real Madrid, e o Zidane chega lá pro Sérgio Ramos e fala, ó, hoje não dá pra você subir, cara. Por mais, sobe lá pro escanteio e tal, que você é bom de cabeceio, você pode fazer o gol, mas tenta ficar o mais recuado possível pra gente não tomar susto, a gente precisa da vitória. Então, o negócio é não tomar gol. Você acha que o Sérgio Ramos vai continuar subindo? Você acha que o Sérgio Ramos vai pegar e vai sair correndo pra cima igual um retardado? Você acha que ele vai continuar tendo aquela mentalidade? Ele não vai ter, porque a mentalidade dele, ele pode mudar, entendeu? Ele pode estar ali, esse jogo é muito importante, então eu não posso subir. Isso é uma coisa que o FIFA, ele faz muito mal, ele tenta simular essa mente dos jogadores, e ele sinceramente não consegue. Eu tenho o Zico pra bater, por que tá o Falcão? Zico, né, com certeza, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tentar bater. Vamos lá. Olha lá, puta, voltou ao Zico de novo, não deu. Então ele tenta simular essas coisas, esse tipo de comportamento. Esse jogador sobe muito. Então parece que toda partida o jogador acaba subindo pro ataque. Esse jogador, ele é meio folgado, ele não corre tanto atrás da bola. Igual, pelo menos eu sinto muito isso no Benzema, no FIFA, né? É legal e não é legal, cara, porque é isso que eu tô falando, acaba atrapalhando como você joga. E aqui no PES não tem isso. Não tem isso, cara. Não tem jogador que é folgado, tem as habilidades ali, que é o que o jogo proporcionou. Então, por exemplo, na vida real a gente sabe que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo deve chutar muito melhor do que o Puyol, por exemplo. Puyol, puta jogador, espetacular, mas o Cristiano Ronaldo, acho que sempre ele vai chutar muito melhor do que o Puyol. Isso é uma parada que a gente sabe e é uma parada que a gente aceita, entendeu? Porque são dois jogadores que, tipo, do mesmo jeito que o Cristiano Ronaldo é muito melhor em chute do que o Puyol é infinitamente melhor que o Cristiano Ronaldo em defender, né? Em dar um carrinho, em dar uma roubada de bola por baixo ali, dar um tackle, né? Eu esqueci como é o nome em português. E lá vem o Maradona chato, tira daí. Boa. Vamos lá. Então, esse tipo de coisa é fácil de prever e é isso que tem jogos de futebol desde sempre. Aquilo que eu falei, desde lá do International Superstar Soccer, você tem as habilidades. Esse cara é um bom defensor, esse cara é um bom chutador, esse cara é um bom cabeceador. E isso a gente pode botar lá nas habilidadezinhas dos jogadores, né? Você vai lá e coloca nos status. E o jogador, tenho como identificar isso, né, cara? Infelizmente, no FIFA, eles acabam adicionando essas outras coisas. E não é só no FIFA, vários outros jogos de futebol recentes acabam fazendo essas coisas e a gente acaba se prejudicando. E já nesse aqui, cara, que pra mim é o pico, é o alto do futebol, é o melhor jogo já feito. Não tem isso, é só os status, os jogadores, você sabe, esse cara é melhor que esse cara chuta melhor que esse. Talvez o cara que chute pior vá acertar o chute alguma vez, um chute absurdo, uma vez ou outra. Acontece, isso acontece também na vida real. Acontece, às vezes, ele pegar na bola e acertar e fazer aquele puta gol sensacional. Acontece, não tô dizendo que não acontece, mas uma coisa que eu sinto muito mais controlável nesse jogo. No PS6 eu sinto, por exemplo, eu tô com o Dunga. Puta, eu já fico meio assim, pô, será que eu arrisco esse chute fora da área? Acho melhor não. Então eu vou tentar tocar a bola pro Pelé. Vou tentar tocar a bola pro Rivelino, vou tentar tocar a bola pro Zico. Já no FIFA, cara, eu fico meio, tipo, tenta aí, vai, foda-se, tipo, porque se você pega, às vezes, você consegue fazer. Eu vi um vídeo do cara me mandou, cara, o cara pegou o De Gea, tava lá no meio campo, ele bateu de esquerda com o De Gea, a bola foi no ângulo, mas foi a bola perfeita, e foi aquele chute absurdo, assim. É óbvio que entra naquela questão também, acontece de vez em quando, acontece, mas a gente acaba vendo que hoje em dia, com o FIFA, acaba meio sendo aleatório por causa dessas coisas que eles botaram, por causa dessa coisa de mentalidade, por causa dessa coisa de, tá no momento do jogador. Então, nessa hora da partida, ele tá mais feliz, ele tá mais propenso a acertar o chute no gol e acertar essas coisas. Então, isso acaba funcionando pra todos os jogadores e acaba deixando, sei lá, sendo uma parada meio que eu não gosto. Eu prefiro muito mais do jeito que era aqui nesse, que é isso, é status. E tem, o PES, ele até faz uma parada meio essa do momento, digamos assim, mas ele vai lá e o que ele faz, ele te mostra. Eu vou mostrar aqui o que é. Eu acho que tem até hoje isso no PES, que é esse negócio que tá vendo, essa setinha vermelha que tá aparecendo ali. É isso que ele mostra. Aqui eu botei pra todos os jogadores estarem com a setinha vermelha no máximo, mas eles podem vir com outros tipos de setinha. Ele pode vir com a setinha azul, que é a setinha normal, ele pode vir com a setinha roxa, que é a setinha pra baixo. E isso é mais ou menos o que? É como o jogador tá se sentindo. Então, é como se fosse, se ele tá
cansado, se ele tá passando mal. Lembra o Ronaldo na Copa de 98, que ele teve o piripaque? Então, ele quando entrou naquele jogo, ele tava com a setinha roxa, ele tava com a setinha pra baixo. Mas, o que acontece? No FIFA, a gente não sabe isso antes da partida. A gente não tem um negócio mostrando pra gente, esse jogador tá mal, esse jogador tá ruim, esse jogador tá mais ou menos, esse jogador tá normal, ele tá tranquilo, esse aqui tá ultra bom, tá com a setinha vermelha, ele tá muito bom. Então, isso é uma coisa que não muda, e a gente tem essa indicação aqui no PES, e a gente consegue fazer esse tipo de decisão. Eu sei que tem isso até hoje, porque eu vejo às vezes um vídeo do Xamã ou outro, e ele bota lá que os jogadores têm setinha e tal, então às vezes ele tá lá, ele tem o Messi, mas o Messi tá com a setinha pra baixo, então não vale a pena botar o Messi, porque ele vai jogar muito pior, ele não tá num dia bom, ele tá mal, mas você sabe disso, você tem como saber isso antes, e isso é uma coisa que o PES sempre fez muito bem, desde o International Superstar Soccer, né, pra quem não sabe, o International Superstar Soccer é o vovozinho aí do PES, né, então é sensacional e é uma parada que ajuda bastante. E se tivesse no FIFA essa amostragem, cara, só esse gráfico mostrando se o jogador tá bem ou tá mal, pra gente saber antes da partida, pra saber se tira ele, substitui, esse tipo de coisa, já seria muito legal e ajudaria bastante. Igual tinha antes, tinha moral, e quando tinha moral você não reclamava tanto, porque tava lá, pô, tá moral aqui, então não vou reclamar tanto. Mas outra coisa que também tem muito no FIFA, que não tem nesse, cara, não tem nesse, que é o seguinte: eu fiz o movimento pra dar o drible, eu vou dar o 360 aqui com o Zico. Deu 360 com o Zico? Deu 360 com o Zico. Às vezes ele erra e a bola vai embora. Beleza, mas ele deu o 360, é isso que eu tô querendo te informar. No FIFA, às vezes, eu faço o movimento pra dar o 360, ele não faz, o jogador trava, ele dá uma olhada pra bola. Ó, tá vendo aqui, ó, o Brito errou. Por quê? Porque é o Brito, ele é zagueiro. Entendeu? Ele não é o Pelé, ele não é o Rivelino. Então, com certeza, ele vai errar muito mais vezes do que se eu tentar fazer com o Rivelino, do que se eu tentar fazer com o Pelé. Vamos fazer umas substituições aqui pra alongar um pouco. Vou tirar o Rivelino, botar o Bebeto, tirar o Everaldo, botar o Júnior, e é isso aí. Então é isso que eu vejo que mais me... Meu, quando eu joguei esse jogo, várias partidas... A gente jogou várias partidas de FIFA e depois a gente veio jogar várias partidas de PES, cara. Aqui desse PES, né? Desse Pro Evolution Soccer 6. Cara, como a gente se divertiu mais aqui, cara. Como tinha mais controle. Como aconteceu um monte de gol cagado aqui. Aconteceu. Mas a gente via e fala, porra, eu entendi porque que foi a cagada. É azar, acontece. Não é uma parada que você sente, pô, mas eu botei o jogador ali. Eu tentei dar esse bote. Não acontece isso aqui, cara. Se você tentou fazer a parada, o erro é teu. É teu. Talvez ele possa errar no chute, talvez ele possa errar na falta, na hora de cobrar a falta, ele erre um passe que ele tocou mais fraco, mas você percebe que ele foi na direção que você pediu, você percebe que ele deu o chute aonde você quis, você percebe que você teve o controle e que o erro foi seu. Você, por exemplo, aqui, eu bati com o Dunga, olha que bola horrorosa, saiu com o Dunga, mas é o Dunga, você entende. No FIFA, às vezes você bate essa bola com o Agüero e a bola vai do mesmo jeito que foi com o Dunga, então, sei lá, é meio triste, é meio complicado. E já eu vejo aqui que nesse PES eu tenho muito mais controle, eu tenho muito mais facilidade de jogar e de, tipo, os comandos, eles respondem muito melhor do que eles respondem no FIFA, né, cara? Eu sinto que eu estou dando o drible, eu estou dando o drible. Eu estou dando o passe, eu estou dando o passe. Eu pedi pro jogador não dar aquele passe, cancelei o movimento, ele cancela o movimento. Pedi pra dar o corte, ele dá o corte. Pedi pra dar o corte pra direita, ele dá o corte pra direita. Pedi pra dar o corte pra esquerda, ele dá o corte pra esquerda. Então, cara, eu não consigo... o FIFA 17 tá muito bom, é um jogo bom, tá cheio de falha, mas é um jogo ótimo também, não vou aqui negar isso. Mas quando eu volto, quando eu jogo esse jogo aqui, quando eu jogo PES 6, eu percebo o quão melhor e o quão mais bem otimizado é esse jogo. Como é um jogo mais bem feito, é um jogo mais bem cuidado, é um jogo que é aquilo que eu falei, você tem a resposta do que você faz no controle. Você aperta o botão de passe, ele passa, aperta o botão de chute, ele chuta, aperta o botão de lançamento, ele dá o lançamento. Não é você dar o lançamento e ele dá um passe em cima do jogador, não é você dar um passe e ele dá um lançamento. Não, se você tem os botões aqui e ele diz, ó, esse faz isso, esse faz isso e esse faz aquilo. Se você apertar eles, ele vai fazer aquilo que ele diz pra você que ele faz. Então, a culpa é sua, você tem que prestar atenção nas coisas que o jogo te mostra, cansaço de jogador, se o jogador tá lá com a setinha vermelha, se o jogador tá com a setinha roxa. Você tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção nessas coisas, nessas indicações que o jogo te mostra. Se você botar um cara que é ruim de chute no ataque e ele começar a chutar mal, a culpa é sua, porque você botou o cara
ruim no ataque, o cara que chuta mal no ataque, tá? Só vou pegar aqui o jogo Áustria contra a Áustria pra te mostrar as setinhas, tá? Vou botar aqui, ó, no random, tá? No... né, nessa... esqueci o nome disso, interrogação, pra mostrar pra vocês aqui como vem aleatório. Olha lá, ó, tá vendo, ó? O macho, meu goleiro macho, ele veio pra baixo, ele não tá tão pra baixo igual tá o Shop aqui, que é a setinha cinza, né? Falei que era roxa, mas não, é cinza aqui. O Shop tá horroroso, então eu já percebo que ele tá horroroso, eu já procuro às vezes um cara que até tem menos, tá vendo? Ele tem menos atributo que o Shop aqui, o Lasnik, mas ele tá com a setinha pro lado, então quer dizer que ele não vai sofrer tanta penalidade, que ele não tá tão mal, que ele não tá tão cansado. Mesma coisa o macho, tem dois goleiros aqui, ó, os dois goleiros são piores do que ele, mas eu vou preferir escolher esse outro goleiro aqui, porque ele tá com a setinha pro lado. Ou às vezes não, porque o macho não tá tão pra baixo, e ele é bem melhor e bem mais alto, então talvez eu deixe o macho. Então, isso é uma parada que ele te dá, é uma informação que o jogo te mostra e que ele te explica, e você sabe e você tem controle. E é esse a melhor coisa desse jogo. Eu sempre sinto que eu estou em controle. E esse é basicamente a frase que define porque o PS6 Win Eleven 10 é o melhor jogo de futebol já feito, porque você sempre sente que você está em controle, que você tem o controle da partida, que as coisas que você faz ali são as coisas que você faz. Se o seu adversário foi melhor, ele foi melhor e aconteceu. Então é isso que eu tenho pra falar, pessoal. Eu espero que vocês entendam esse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês concordam. Joguem o PS6, é fácil de achar na internet aí, né, pra galera. Você pode comprar ele também, tem a venda pro PC. Você pode, né, fazer aquele negócio que todo mundo sabe, que todo mundo faz, mas eu não posso falar, porque é ilegal. Mas é muito simples, é só você pesquisar aí na internet, né, que vocês facilmente acharão. Mas é isso aí, joguem e digam pra mim a opinião de vocês. Vocês acham que o FIFA 17 é melhor? Não sei, a minha opinião não é a que vale, a minha opinião é só essa. Então deixem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se vocês discordam de mim também, se vocês acham o FIFA responsivo, um jogo que faz o que você pede. Eu não acho, mas eu talvez esteja errado, eu talvez seja só uma bosta, seja jogador ruim. Mas não sei, deixem aí nos comentários sobre a opinião de vocês. É isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo e até lá!